Vamos iniciar lendo os versos de 1 a 3. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Hoje vamos ler o capítulo 5. Vamos encerrar a leitura dessa primeira parte, dessa primeira carta. Glória a Deus. Amém? Verso 1 diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Amém? Senta aí no teu lugar, vamos retomar aqui. Construindo esse momento, construindo esse contexto, essa leitura meditativa assim que a gente faz para entender o momento e como e o contexto em que Paulo escreveu essa carta à igreja que ele fundou na cidade de Tessalônica, cidade grega, né? Macedônia é a Grécia, na cidade de Tessalônica, a capital da Macedônia. Seu primeiro texto escrito, né, como a gente já falou várias vezes, o primeiro texto enviado, depois que ele se tornou um apóstolo chamado pelo Senhor, para anunciar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse aqui é o primeiro texto que Paulo escreveu, é o primeiro texto escrito no Novo Testamento inteiro, e você já leu comigo aqui todo o afeto, um afeto de pai mesmo que Paulo tem com essa igreja, a sua preocupação com ele, nós já vimos. Afinal de contas, o contexto em que a igreja foi fundada, o contexto que eles estavam vivendo, e que Paulo também vivia aqui nesse momento, é um contexto de muita perseguição. Em seu trabalho, Paulo correu, para fundar essa igreja, correu risco de vida, até o ódio de quem teve os seus interesses mexidos com a pregação de Paulo sobre o nosso Senhor, sobre Jesus Cristo, era muito grande, era uma raiva muito intensa. Isso é bem complicado. E eu digo que é complicado porque se tem uma coisa que Jesus faz muito é mexer com os nossos interesses, né? Jesus é craque nisso, ele sempre mexe nisso. O que interessa ao ser humano costuma não interessar muito a Deus. E isso é importante que a gente entenda. O ser humano produz, por exemplo, injustiça, por isso Deus sempre vai nos questionar e mexer com os nossos interesses. A palavra de Deus serve para isso. Não acho que a palavra de Deus vem para acomodar os nossos interesses, ele vem para nos questionar. Paulo pregou Jesus Cristo, e por pregar Jesus Cristo de verdade, ele atraiu muito ódio que vieram quando aquelas pessoas viram seus interesses questionados. Uma perseguição grande. E eu comento que essa primeira perseguição, só para você entender, ela era muito localizada. Quando a gente estudou a história da igreja, nós vimos isso. Ela era localizada por quê? Porque não foi aqui, nesse momento, não é a perseguição no Império Romano, entende? Não é a perseguição que a cidade de Roma, que os romanos fizeram aos cristãos, não é isso. Vai acontecer essa perseguição 10, 15 anos depois, mas neste momento, a primeira perseguição da igreja foi do judaísmo com os que se converteram ao Cristo. É isso que nós estamos vendo aqui. Lembre-se que Paulo foi um expoente desse movimento contra a primeira igreja. Se tem alguém que era num ímpeto de perseguir os cristãos, os primeiros não chamavam cristãos, né? Chamavam os do movimento, né? Os do caminho, perdão. Os do caminho. A primeira igreja era chamada assim, esse povo que é o povo do caminho. Se tem alguém que perseguiu os do caminho, esse alguém foi Paulo. Antes de Jesus jogá-lo no chão em Damasco, ele liderou essa perseguição aos primeiros, aos novos convertidos. Então é disso aqui que nós estamos falando. E nesse contexto de perseguição aqui, eu ressalto duas questões, que nós já falamos, mas eu vou repetir para retomar aqui com vocês. Uma primeira é que Paulo, então, de perseguidor, agora se torna perseguido pelos mesmos judeus. E ele então tem que fugir e se refugiar na cidade de Atenas. Nós vimos aqui o trajeto dele, ele se refugia em Atenas, que é uma cidade da Grécia, mas ele ficou muito apreensivo com o quê? Com o que aconteceu com o povo que se converteu lá, com os novos convertidos em Cristo lá em Tessalônica. E semana passada, você viu junto comigo que ele estava em Atenas aflito. Ele falou, eu resolvi ficar aqui, mas ele está aflito, e chega lá Timóteo e Silvano.
dois ajudantes dele, dois amigos, dois discípulos. E ele, em meio a tanta aflição, ele queria ir lá. Ele diz: eu queria ir por 2 vezes, mas eu não consegui, Satanás me impediu. E por isso ele fez o que? Ele enviou Timóteo para saber como é que estavam os irmãos dessa igreja, né? Então é isso que ele faz. E aí Timóteo voltou, nós vimos também semana passada, e as notícias não podiam ter sido melhores. Ele se alegrou muito, ele fica muito feliz, porque a igreja de Tessalônica estava assim sofrendo perseguições, mas meio às provações, o texto diz, eles eram um excelente testemunho de servos e servas de Deus, não só em Tessalônica, mas em toda a Macedônia. A igreja perseguida, ela consegue se destacar. Paulo elogiou isso, ele ficou muito feliz com o que ele ouviu, com o testemunho da igreja. Entretanto, como um pai preocupado sempre com o crescimento de um filho, ele, semana passada nós vimos ele aconselhando a igreja, exortando a igreja a não se acomodar. Não pensem que já está bom, a não pensar que já está tudo certo, não. Busquem sempre mais do Senhor, né? Quem estava aqui ouviu? Busquem sempre, queiram melhorar cada vez mais no seu testemunho, porque Deus se agrada de quem não retrocede, de quem persevera, de quem vai até o final, amém? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão que eu queria chamar aqui, nós também já principiamos a entender, é que todo esse contexto de dificuldades, esse contexto de provações, de perseguições, nele é muito normal a gente querer olhar para o céu querendo ajuda. Quando a vida não está boa, quando as coisas complicam, quando a coisa é estreita, a gente faz o quê? Olha para o céu em busca de ajuda. Se na terra a dor é muito grande, do céu virá o socorro. Essa é a nossa expectativa, é isso que nós entendemos. E assim em Tessalônica disseminou-se fortemente a leitura, aliás, muito forte, não só lá, mas nos primeiros 30 anos, 30 anos depois da ressurreição de Jesus, isso foi muito forte na teologia de Paulo e nas primeiras igrejas, o quê? Que Jesus em breve vai voltar para nos salvar. Isso é muito forte, essa leitura que nós chamamos de escatológica. Jesus vai voltar nos próximos meses para fazer justiça em meio a tanta dor do seu povo, o Senhor vai nos vingar. Era isso que dava esperança para a igreja no meio daquela confusão, daquela perseguição toda. E aqui, o que o Antigo Testamento chama de o terrível dia do Senhor, os profetas anunciaram, Isaías anunciou, todo mundo, o dia que o Senhor viria com uma mão forte para se vingar. Se vingar do quê? O seu povo, o povo de Deus está sofrendo. Por quê? Porque tem gente perseguindo, tem gente, né, nos tratando mal, tem gente nos explorando. O Senhor vai vir e Ele vai se vingar dos infiéis. O Senhor vai fazer justiça com o que estão fazendo conosco. Isso é muito forte. Na carta de Tessalônica isso é muito forte. No capítulo 4, nós já vimos Paulo começando a responder as perguntas que surgem no meio dessa aflição toda. Porque as perguntas no meio da privação é assim: tá, Jesus está voltando, ok, Ele vai nos levar, tá bom, Ele vai fazer justiça com esses incrédulos, tudo bom, mas e os que morreram antes que o Senhor volte, o que vai acontecer com eles? É uma primeira pergunta. Se a nossa esperança é essa, eles que já morreram e não viram Jesus voltando, já estão condenados? Não tem jeito para eles? E Paulo vai dizer o quê? Não, eles vão ressuscitar, os mortos ressuscitarão. Aliás, antes de nós sermos arrebatados aos céus, os mortos ressuscitarão. Nós vimos no capítulo 4, sim ou não? Semana passada. Não se preocupem com isso. E hoje Paulo continua no mesmo contexto escatológico, no mesmo contexto falando do final dos tempos, porque provavelmente uma segunda pergunta que estava ali era sobre quando ia se dar então essa vinda do Senhor para nos salvar. Que dia é? Quanto tempo? Que hora que vai ser? O Senhor vai nos ajudar? Vai, quando vai ser isso? Essa é a pergunta. Por isso Paulo começa hoje dizendo o que? Onde você leu? Irmãos, quanto aos tempos e a épocas, não precisamos escrever para vocês, porque vocês já sabem, vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Tem gente que gosta desse negócio de Apocalipse, né? Mas nessa fala aqui, que eu tenho certeza é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, Paulo é um homem espiritual, nós já encontramos aqui uma falha dessa teologia. Nós encontramos aqui uma falha dessa pregação que se preocupa em ficar anunciando a volta de Jesus. Tem um problema nisso, com todo respeito, porque geralmente quem mais prega isso é quem realmente vive uma vida dura, sabe? Para esse povo mais simples, que vive uma vida penosa, pregar sobre Jesus está voltando é um alento. Mas tem uma falha nessa teologia,
porque essa teologia, apesar de ter influenciado Paulo e as primeiras igrejas, porque ele diz assim, quanto aos tempos e a épocas, ele está falando o que aqui? Aos tempos e às épocas, quanto ao dia do Senhor Jesus Cristo, quanto ao dia em que Ele voltará para nos buscar, para nos redimir, para nos ajudar, para nos salvar. Eu não preciso dizer a vocês, porque vocês sabem quando. Quando? Ninguém sabe. Porque ele fala assim, Ele virá como um ladrão à noite. E aí você fala, como assim? Quer dizer que Jesus agora é um ladrão que age na calada da noite, é isso? Estranho isso. Aliás, se tratando de Jesus, logo Ele que traz tudo e faz tudo às claras e faz tudo à luz do dia. Mas a questão aqui, que eu chamaria de metafórica, da comparação sobre a vinda de Jesus como um ladrão que vem à noite, é que um ladrão vem só quando ninguém sabe que ele vem, senão ele não vai. Se ele quer ser bem sucedido, ele tem que vir quando ninguém espera, porque se alguém esperar o ladrão, vai roubar o quê? Não tem roubo. Entendo o que ele está querendo dizer. Então, Jesus vai vir, a volta será como um ladrão que vem à noite, porque se Jesus quer roubar você desse mundo miserável, Ele vai ter que roubar você de surpresa deste mundo, ninguém vai esperar, Ele vai te tomar em nome de Jesus. Paulo está repetindo aqui o que Jesus já tinha dito. Você conhece a passagem de Mateus 24, 43, Jesus disse isso. Jesus disse assim, 24, 43 de Mateus, contudo, entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora da noite que viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam bem preparados, pois vocês não sabem a hora, meio-dia nem nada, quando o Filho do Homem virá. Quando será? Essa é a pergunta. Ninguém sabe. Porque se soubesse, não tem graça. Ninguém sabe. Mas calma, porque Ele virá. E Ele virá, e esses perseguidores vão ter a parte dele, porque diz assim, quando eles acharam, eles quem? Os que estão nos perseguindo, que eles estão em paz e em segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Eu vejo uma maldade aqui, porque assim, esses maldosos não podem saber o dia e a hora, vai que eles se convertam. Eles não sabem, quando eles menos esperarem, o Senhor já veio, o Senhor vai vingar. Percebe aqui por quê? Um ladrão à noite? Mas aí no verso 4 ele vai dizer assim, 4 e 5. Vocês, porém, irmãos e irmãs, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês não. Vocês todos são filhos e filhas da luz, filhos e filhas do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Olha que legal. Pensa nesse contexto da vinda do Senhor como um ladrão à noite, e nós, eles vão ser pegos de surpresa, sim, e nós, vocês não. Quanto a vocês, não precisa se preocupar com isso, não se preocupe com essas coisas, não precisa se agonizar, porque vocês estão passando por provação, nem ficar especulando quando e que hora que Jesus vai voltar. Por quê? Porque vocês não estão sujeitos ao perigo de serem surpreendidos quando o Senhor Jesus vier. Que bom, Paulo. Por quê? Porque nós somos predestinados à salvação? Não, porque vocês estão dando um testemunho digno de dizer que vocês são a luz do mundo. Vocês estão dando um testemunho maravilhoso. Timóteo me falou a respeito de vocês. Vocês não estão nas trevas, vocês todos são filhos e filhas da luz, filhos e filhas do dia e não da noite. Ele está fazendo uns paralelos interessantes. Nós não somos da noite nem das trevas, Paulo diz. Se a gente anda gostando de uma noitada aí, de uma balada, nós temos que estar preocupados aqui. Porque a verdade é que Paulo está dizendo que a igreja de Tessalônica estava dando um testemunho tão genuíno de filho e filha de Deus, que eles estavam iluminando toda a região com suas vidas, e assim, quem na luz está, quem com Cristo anda, não precisa temer as obras das trevas, não precisa temer surpresas, nele está, se quem com Cristo anda, em Cristo está seguro. O Senhor é Deus, Ele garante. O Senhor virá quando ninguém esperar, mas não se preocupe com isso, vocês não precisam, porque nós não somos diferentes. Por quê? Diferentes como? Como nós somos? Quer de noite, quer de dia, nós estamos sempre brilhando a luz de Jesus Cristo neste mundo com o nosso testemunho. É a nossa forma de viver que nos garante. E o que Paulo está dizendo aqui é muito importante. Eu lembro, quando eu leio isso, de 1 João capítulo 1, que tem a frase, o momento precioso sobre isso. 1 João 1, diz assim a partir do verso 5,
Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que bacana isso, quer dizer, é um tema extremamente caro para o Senhor, Ele que vem aqui nessa noite para nos lembrar que nós somos o povo que tem coisa com a luz, nós somos o povo que tem coisa com o dia, é muito importante. Segundo Paulo, nós somos filhos e filhas da luz, Deus é a luz que ilumina o mundo, nele não há treva alguma, aqui João diz, ele não tem nada com as trevas, e seus filhos e filhas vivem na luz, porque é na luz que ele está. Se você viver em Cristo, é na luz que ele está, e você então é luz. Se ele não está, eu também não estou. Se ele não está, eu também não estou. Por quê? Porque você é santo, é melhor que os outros? Não, porque o meu negócio é com ele. O meu negócio é com ele. E por mais que eu às vezes esteja obrigado a estar em algum lugar meio estranho, meio difícil, sem problema, ele tem que estar comigo. Eu tenho que buscar isso o tempo todo. Porque se na luz ele está, é lá que eu estou, porque eu sou filho e filha dele. E se ele não está, eu também não estou. Quer dizer, nós temos que tomar posse disso. Nós somos o povo que tem coisa com a luz. Por quê? Porque é na luz que ele está. E nós vivemos na luz. Porque é na luz que lá está o Senhor. E por viver na luz, nós não somos surpreendidos com nada. Nem com a vinda do Senhor. Não tem surpresa na vida. Pensa comigo. Essa metáfora aqui de João e de Paulo é muito interessante. Porque eu e você, ele está dizendo, somos filhos e filhas da luz. Portanto, nada nos pega de surpresa. Por quê? Porque quem está na luz, nada fica escondido. Apaga a luz na noite aí, para você ver como tudo fica estranho. Quem está na luz, não tem oculto, não existe engano. O que nos engana? Está aí para você ver, límpido, como a luz do dia. Estou enganado não, está aí, esse aqui não vê, mas está aí, não vê porque não quis. Não tem, meu irmão, para quem está na luz, não tem mentira. Por quê? Porque quem mente está deixando alguma coisa encoberta, sim ou não? A mentira deixa algo oculto. O que traz tudo à luz é a verdade, a mentira encobre o que está. O que traz a luz é a verdade, a mentira encobre, sim ou não? Nós somos filhos e filhas da luz, sim ou não? Então presta atenção. Por isso João diz que se nós dissemos que nós temos comunhão com Deus, e aqui eu não sei se você entende, Paulo está escrevendo para a igreja. Primeiro João aqui, João está escrevendo para a igreja. Se nós estamos na igreja, e se nós já dissemos que nós já nos convertemos, mas nós andamos de alguma forma nas trevas, aqui quando eu falo treva, é encobrindo, é escondendo, é mentindo, como é que eu posso andar nas trevas? É isso mesmo, nós estamos na igreja, mas insistindo escondidos, insistindo em coisas encobertas, em coisas mal explicadas. Se nós dissemos que temos comunhão com Ele, mas nós não queremos trazer, por exemplo, à luz determinadas coisas que estão dentro de nós. Dentro de nós tem um mundo, e a gente tem um medo louco que as pessoas saibam, a gente costuma esconder coisas aqui dentro de nós costumamos encontrar historinhas bonitas e tristes a respeito de nós mesmos, a gente não quer expor, não quer trazer à luz, mas se a verdade não vier à tona, tem o quê? Não tem Deus. Presta atenção em nome de Jesus, isso é muito importante, a gente não pode ficar escondido, tem que vir essas coisas. Se ainda tem manias escondidas lá no fundo da nossa alma, que não são trazidas à luz, nós estamos mentindo, para Deus, para os outros e para nós, e mentira nunca será medida para o Senhor. Por isso que é importante entender o que ele está dizendo, nós somos filhos e filhas da luz, não tem nada encoberto. Quando ele fala treva, que é coisa que você não enxerga, não tem o que não se enxerga em nós somos límpidos. Quem realmente anda com Deus não mente, não encobre, não faz nada às escondidas, porque tudo que faz é a luz do dia, para todo mundo ver. Quem tem comunhão com Deus não teme que ninguém saiba da sua vida, não tem nada para esconder, afinal nada. Por quê? Porque eu ando com Deus. Quem tem comunhão com Deus não anda às escuras, não é enganado, e pior, não cai em buraco. Por quê? Porque está na luz, meu irmão. Por estar na luz, está vendo, está claro o buraco ali, cai se quiser, mas se quiser não cai, porque anda na luz, é filha da luz. Presta atenção nisso. É claro, por quê? Porque a palavra revelou, porque Deus avisou, não avisou. A coisa mais fácil que tem no mundo é fazer aconselhamento em igreja evangélica.
Basta pregar domingo, a semana você atende os irmãos falando da palavra de domingo, que Deus já avisou tudo da sua vida. Deus falou tudo, Deus mostrou tudo, Deus mostrou os buracos, Deus mostrou tudo. Meu irmão, presta atenção, a palavra revela, Deus avisa, e assim, ainda que o problema existe, porque ele existe, ainda que a aflição venha, porque ela geralmente vem, tranquilo, porque o Senhor já tinha me falado disso, o Senhor já me mostrou, Ele já me explicou, Ele já tinha me alertado, o Senhor já me preveniu, e por isso eu sei o que eu vou fazer diante disso. Você entende como é importante isso? Você entende como a palavra de Deus nos ensina a viver? A palavra existe para te ensinar a viver, e nós temos que aprender a viver, queridos. Nós não podemos ser infantis, em nome de Jesus. Portanto, se não é daqueles e daquelas que vivem sem saber o que vai ser da sua vida, o que vai ser da minha vida? Ah, sei lá, sabe sim, eu sei sim. Nós temos cada vez mais, tem que ter cada vez comunhão com Deus, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que ter uma entrega, um apetite, uma sede cada vez mais pela palavra de Deus, tendo compromisso, praticar a verdade, porque é lá que Ele está, é na luz, é na revelação, é em tudo que traz, não tem véu, entende? Não tem encoberto, não tem nada, não tem o véu do templo, não tem o véu na cabeça, não tem nada, esquece, não tem. O Senhor é o que revela todas as coisas em nome de Jesus. Por quê? Os seus filhos e filhas andam na luz, porque são filhos e filhas da luz, e luz é o que Ele é em nome de Jesus. Amém? Entende como é importante isso? Aí vai ver o que ele vai dizer no verso 6. No 6 eu vou ler até o 11, tá? Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sempre sóbrios. Os que dormem, de noite dormem. Os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês já estão fazendo. Veja isso, é o mesmo contexto que eu estou falando aqui, essa coisa da vinda do Senhor, e a gente que está na luz, a gente não é pego de surpresa, não precisa nem saber o dia e a hora. Um traço característico assim, de todo texto que fala sobre esse negócio do fim dos tempos, da segunda vinda do Senhor, é a importância de nós estarmos vigilantes. Jesus falou isso, todo texto que fala da vinda de Jesus fala disso. O significado de vigilante é aquele que vela, vigilante é aquele que está aceso, vigilante é aquele que não dorme, que não apaga, permanece atento, cuidadoso, cauteloso, precavido, zeloso, diligente, está esperto, sabe? Está ligado? A antena ligou aqui, não estou dormindo não, estou atento. Por isso, sobre nossa postura, Paulo vai dizer que nós não podemos ser como os demais que dormem, mas nós temos que estar vigilante, alerta, sóbrio, porque os que dormem estão nas trevas. Quem dorme está de noite. Olha o paralelo. Aí vem, já era. Nós não somos como os que dormem. Então eu quero que você, meu irmão, presta atenção, minha irmã, deixa essa palavra ser revelada, deixa essa palavra trazer luz sobre você e sobre as pessoas que você conhece. Pensa comigo, quantas pessoas não estão hoje em dia dentro da igreja, mas com um sono tão lascado que eu nem te conto. Está na igreja, aceitou, glória a Deus, aceitou o Senhor, desceu as águas, mas está dormindo, meu Deus, o Senhor está aí. A palavra tem sido dada pela graça de Deus, porque é só a graça. Deus é claro, Deus é cristalino, Deus não tem dúvida sobre o que Ele espera de nós, mas tem gente dormindo. Acorda, Thaís. Dormindo. A exortação de Paulo é: não fique na igreja, mas dormindo como os demais. E para exemplificar, ele fala: nós não somos a noite do seu dia, porém, quem se embriaga, por exemplo, de noite se embriaga. Mas nós não. Nós, porém, não somos da noite, nós somos do dia, porque nós somos sóbrios. Nós estamos sempre prontos, trabalhando para nos fortalecer e fortalecer os outros através da fé, do amor e da salvação, que é o que importa aqui para Paulo. A vinda do Senhor, Ele veio para buscar aqueles que Ele quer salvar, que Ele salvou. E essa metáfora aqui, Paulo fala do dia e da noite, a luz e trevas, os que dormem, os que estão vigilantes, espertos. Isso é muito rico, porque isso deixa claro que para Deus nós não devemos nos entregar a especulações sobre coisas que nós não sabemos. A igreja evangélica adora especular, sabe?
a besta do Apocalipse, do anticristo, da marca, do não sei o quê, o Elon Musk vai pôr o chip agora, pastor Apocalipse, deixa o tal do Elon Musk, manda ele para o inferno, ninguém tem nada com isso. Para de especular. A gente tem essa mania de ficar, sei lá, achando coisa onde não tem coisa, né? E se entregar a isso, coisa que não sabe, muito menos a gente deve nos render, como os demais, a viver. E aqui eu entendo que você entende o que é que dorme. Viver como se não tivesse Deus. Esse que ele fala, os demais que estão dormindo, vive a vida como se não tivesse Deus. Você conhece alguém assim? O planeta, né? Vive, aí vão vivendo. Você crê em Deus? Creio. Mas e daí? Eu creio, pronto. O que isso me mostra? Nada. Viver como se não, isso é dormir, como se não houvesse Deus, dormindo e deixando as oportunidades passar. Oportunidades maravilhosas. O povo de Deus é povo desperto, é povo atento, alerta, e por isso não fica dando bobeira, esperando sei lá o que, esperando Godot, como diz o outro. Não, porque quando a tormenta vem, nós temos que estar desperto, sendo e fazendo o que o Senhor espera de nós, e somos nós. O contexto é esse, envolvido. Depois eu vejo. Em Lucas 16:8, Jesus criticou muito, Lucas 16, essa atitude de crente dormindo. E ele falou uma frase muito dura. Ele falou assim, pois os filhos das trevas são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. O povo lá do mundo, às vezes, um com o outro, é mais esperto do que vocês que estão aí dormindo diante da maior oportunidade da sua vida, oportunidade de transformar tudo, de mudar teu casamento, tua história, tua vida, e você está aí dormindo, sei lá, esperando o quê? Diante de Deus. Isso é um problema. Então a atitude que cabe a cada um de nós é viver como se a volta de Jesus, sabe quando vai ser? Vai ser hoje à noite, daqui a meia hora. E eu vivo assim, nessa expectativa, alerta, o Senhor está aí, então eu tenho que viver vigilante, entende isso? Isso é o que o Senhor espera de nós, porque por saber, a gente vai viver como um filho e uma filha de luz, porque nós vamos caminhar com o Senhor, em comunhão com Ele, ouvindo a palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus, e trabalhando para dar bom testemunho para o mundo que nós vivemos, é isso que somos nós. Tem gente que, no Brasil, sei lá, 90% das pessoas acreditam em Deus, e eu digo para vocês, significa o quê? Para esses e essas, assim, atentos, não precisa ter preocupação sobre o final dos tempos, não precisa especular, não precisa ter incerteza, insegurança, porque quem vive com Deus, com Ele, no assento obscuro de sua vida, esse e essa está salvo. Você quer estar salvo? A palavra diz isso, nós estamos salvos, nós estamos vigilantes, atentos, vivendo com o Senhor, isso é muito importante. E Paulo diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos salvação, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é para quando Ele voltar, fazermos parte do juízo de Deus, nós somos preparados para a salvação. Ele morreu por nós, para que quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele, vivamos nele, e por isso encorajem, edificam uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo, quer dizer, vocês estão salvos, o testemunho de vocês é bom demais. Entende aqui como é legal isso? O projeto de Deus é e sempre será a salvação. A gente tem dificuldade com isso, foi para isso que Ele veio até nós, e nós que com Ele andamos, podemos ter certeza de que se não apagarmos essa luz, apagar como, pastor? Deixando de estar na luz, nos afastando da luz, perdendo a comunhão com Ele e com o povo de Deus, deixando de ouvir palavra, deixando de ouvir pregação, deixando de orar. Não, isso não. Se perseverarmos, buscando cada vez mais o Senhor e a sua revelação, nós seremos salvos. Percebe aqui? Essa coisa nele é o que nos salva. Não é mérito, não é nada, é estar nele. Não importa onde nós estivermos, fazendo o que nós estivermos fazendo. Paulo vai dizer, dormindo, acordando, não quer, você tem que estar unido com Ele, unido com Cristo. Nós precisamos encorajar e fortalecer aqueles que conosco andam, porque a salvação de Deus é para um povo que vive em comunhão, na comunhão dos santos, em comunhão com Deus. Percebe aqui? Salvação do Senhor, está claro para você? Amém? Veja como é importante essa participação, esse nosso agir na nossa salvação, é fundamental. Versículo 12 e 13, ele vai dizer, irmãos e irmãs, pedimos que vocês tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e que os admoestam.
Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Bom, a partir daqui, como em todas as outras cartas, Paulo, para encerrar, ele vai fazer exortações, admoestações, que ele considerava importante para toda igreja, para a vida de toda igreja. Isso significa que nesse momento ele vai nos dar medidas que são relevantes para o Senhor, para que nós observemos na nossa prática como igreja. São momentos assim, importantes para todas as igrejas, inclusive para nós. E ele começa conclamando a igreja a ter consideração pelos que se esforçam em trabalhar entre eles, liderando no Senhor e admoestando a igreja. Paulo está falando aqui da liderança da igreja, daqueles que trabalham para levar a palavra, para cuidar dos que trabalham na liderança. Quer dizer, para esse ele diz que nós temos que ter consideração, a mais alta estima, com amor, por causa do trabalho que eles fazem. E aí você vai perguntar, quer dizer que nós temos que ter consideração por toda a liderança dentro da igreja, não é, pastor? E eu digo para você, não. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que nós temos que ter consideração, amor e zelo, e a maior estima por aqueles que lideram no Senhor. No Senhor. A palavra é clara. Não é os que lideram porque lideram, mas é no Senhor. A gente tem certa dificuldade de entender essas coisas. Por quê? Infelizmente, a nossa tradição nos ensinou muito a viver para Deus, mas nos ensinou muito pouco realmente aquilo que o Senhor espera, que Jesus espera de nós, que é viver em Deus. Mais do que viver para Deus, você tem que viver em Deus. E eu quero talvez que você entenda um pouco a importância disso. Se não entendemos isso, nós vamos ter dificuldade em ser a luz que Ele espera de nós. Porque mais do que viver para Deus, você vive em Deus. Mais do que fazer as coisas para agradar a Deus, você tem que fazer as coisas porque Deus vive em você. Vou repetir. Mais do que fazer as coisas para dizer que você está agradando a Deus e que você acha que você está agradando a Deus, você tem que fazer as coisas porque em você vive Deus. O negócio é mais aqui dentro. Você lembra da parábola de Jesus em João sobre a figueira? João 15, eu vou ler verso 5 e 6, João 15, ele diz assim, eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Esses ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Presta atenção aqui. Quer dizer que você não faz para Deus. Você vive em Deus. Deus vive em você e através de você. A gente às vezes tem uma religiosidade meio fora, externa, exterior, de casca, sabe? Uma religiosidade de saia. Porque eu uso a saia, eu sou crente. Porque eu uso o terno, eu sou crente. É externa. Na igreja você não faz nada para Deus, você faz sim, mas é porque Deus está em você, e você está nele, e Ele está manifestando em você e através de você. Deus tem que ocupar em um lugar na tua vida que não é na tua roupa. Nós temos que entender isso. Por isso que quando Paulo diz, tenham consideração, honrem e tratem na mais alta estima os que lideram no Senhor. Bom, liderar no Senhor é liderar como se fosse o próprio Senhor liderando. Percebe como nós temos que fazer as coisas? Não para Deus. Eu não lidero para Deus, eu lidero em Deus. Eu lidero como se fosse Deus. Tem uma diferença monumental. Não sei se você consegue enxergar a diferença, é difícil, é muito complicado. Eu quero que você entenda isso. Liderar no Senhor é liderar, mas não como nós lideraríamos. Não liderar, porque não somos nós que lideramos. Tem que ser o Senhor. Tem que ser do jeito dele, tem que ser na medida dele. Não é simplesmente liderar porque tem o cargo. Não é eu lidero porque me deram autoridade. Mas não é eu lidero porque eu fui empossado como ministro do Senhor. Não, é liderar como o Senhor lidera, como se fosse o Senhor ali cuidando das pessoas. A diferença de fazer para Deus e de estar e de fazer em Deus, de Deus estar em nós, que é o convite de Jesus em João 15. Observe que a palavra de Deus é santa. Ela diz que você é filho e filha da luz, que você é luz neste mundo. Jesus disse, mas para você ser, você precisa ter uma luz aí dentro de você.
senão você não é nada. Ele tem que estar dentro de você, você não desculpa. A gente, nós, por nós mesmos, por mais bem intencionado que nós quisermos ser, meus irmãos, nós vamos ser uma tremenda escuridão, desculpa. Não tem luz em nós. Tem luz sim, nós somos luz, sabe por quê? Porque aqui dentro tem alguém, e eu estou nele, ele está em mim, eu vivo. Por isso Paulo vai dizer, o meu viver é Cristo, eu vivo Cristo, eu só vivo ele está aqui. Quer ver um servo de Deus? Pode olhar aqui para mim, porque tudo que eu faço nele, por ele, com ele. Isso é muito importante que você entenda, meu irmão. Você não é luz para Deus. O negócio não é o que você faz do lado de fora. Você é luz, porque dentro de você a luz está, Ele está. Não é na sua roupa, não é no seu carro, não é no seu cargo, não é no seu título. Não. É um negócio que tem que iluminar de dentro, porque você é filho e filha da luz. Tem que sair daí de dentro. Se não estiver aí dentro, você não vai iluminar ninguém. Percebe aqui ou não? Percebe como é importante todas essas administrações? Jesus disse em Lucas 17:20. Tem um trecho lá que os fariseus interrogando Jesus. 17:20 diz assim, ó: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu Jesus: o reino de Deus não vem com aparência de fora, exterior, nem dirão, ele ali, aqui ou ali, não, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Se não tiver aí dentro, não adianta inventar conversa, não adianta fazer roupa de santar, não adianta começar a julgar as pessoas pela roupa que elas vestem, pelos hábitos, esquece hábito, esquece, se não tiver aqui dentro de Jesus Cristo, meu irmão. Isso é muito importante, amém? E aí ele vai falar, quer dizer, se é de dentro de nós, tudo que nós fazemos nessa vida, nós fazemos como o Senhor, e aí é liderar no Senhor, não é em nós, não é a partir de nós, não é a partir do que nós achamos, é no Senhor, em nome de Jesus, amém? Verso 14, está claro isso? Não? 14, 15, está encerrando já, não se desespere não. Exortamos vocês, irmãos e irmãs, que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos, né? Só um comentário, as demonstrações aí. Vivam em paz uns com os outros. Dá um cutucão bem forte nos ociosos, nego desocupado. Vamos fazer alguma coisa, dá uma cotovelada. Confortem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. E presta atenção aqui, grifado: jamais paguem o mal com o mal. Jamais. Esse discursinho encapetado, evangélico, nos dias de hoje, coisa de demônio, que crente tem que andar com a arma na cintura falando que é de Deus, é coisa do capeta para a tua vida, meu irmão, não se engane, aqui não, eu nunca vou concordar com isso, a gente não, presta atenção, não é qualquer coisa que, a gente é do bem, a gente se preocupa em ser bons, uns para com os outros e para com todo mundo lá de fora. Nós somos o povo do bem, nós somos o povo da paz, ainda que façam mal, ainda que queiram o nosso mal, a gente paga o mal com o bem, porque a palavra de Deus diz, que se há de um dia haver justiça no mal que fizeram, essa justiça pertence a Deus e não a nós, é Ele que vinga. O que temos nós com o mal, com a vingança, com a ira? Quem? Nós, homens e mulheres de Deus, luz do mundo, filhos e filhas da luz, temos o quê? Versículo 16, alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, né? Alegria constante de quem vive no Senhor, porque o Senhor é fonte de toda alegria, e se eu estou nele, eu estou alegre. Orem constantemente e agradeçam em todas as circunstâncias, e aí a gente diz as boas e as ruins, a gente gosta de falar isso, né? Eu tenho que agradecer pelas coisas boas e ruins, mas isso não significa que nós estamos felizes porque aconteceu coisa ruim, né? Isso é uma idiotice. Aconteceu coisa, pode ficar feliz. Não estou feliz, aconteceu coisa ruim. A gente não se alegra quando tudo dá errado. Isso é coisa de tonto. A gente agradece a Deus quando essas lágrimas aqui estão me ensinando a ser um ser humano melhor. É isso que eu agradeço. Eu não agradeço pela coisa ruim. Eu agradeço porque essa coisa está dando a oportunidade de melhorar na vida.
E isso eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus. A gente não agradece a Deus pela catástrofe. Isso é uma bobagem. A gente diz muito obrigado, meu Deus, porque essa catástrofe me sensibilizou tanto, eu pude me aproximar mais do Senhor. E aí, muito obrigado, meu Deus. Porque hoje eu sou um servo de Deus muito melhor. Essa dificuldade me ajudou. Percebe o que ele quer dizer? Isso é importante. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Versículo 19. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom e afastem-se de todo tipo de mal, né? Observa aqui como nós, e só nós, pode apagar a luz do Espírito Santo. Coisa louca, né? Imagina apagar o Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo é fraquinho? Pode ser apagado? Apaguei. Não. Não, queridão. Você pode apagar a luz que o Espírito Santo de Deus quer que brilhe na sua vida. A luz dele você não apaga nunca. Mas a luz que tem que brilhar em você, que é filho da luz, pode. O Espírito Santo de Deus, presta atenção, você não apaga, isso você não consegue, mas você apaga a luz que ele quer que brilhe aí dentro de você. Porque ele vem, ele habita, ele faz morada, e onde ele habita, uma luz é acesa. Às vezes chega na igreja tão assim escurinho, aí daqui a pouco está lá, toda, eu falo, nossa, que sentada bonita, né? Tá deslumbrante. Ele quer que brilhe, por isso que ele veio, ele acendeu a luz. Mas se você não quiser brilhar, desculpa, tudo bem, outro vai brilhar, outro vai querer. E Deus tem coisa com quem quer brilhar. Não apagar o Espírito, presta atenção. O que importa é que a luz do Espírito Santo de Deus precisa brilhar nesse mundo, e vai quando os filhos e as filhas da luz decidirem brilhar, e não apagar aquilo que Deus tem nos dado. E aí, como é que eu posso apagar? Quer ver? Não despreze as profecias. Veja, você apaga a luz do Espírito Santo quando despreza o quê? A palavra que ele ministrou. Quando você não leva a sério, ouve, mas não obedece, ouve, mas não muda a vida. O que você está fazendo? Desprezando a profecia. Você está apagando a lâmpada que o Espírito quer acender dentro de você, para iluminar os passos no teu caminho. O que é a palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. A gente adora falar isso. Aí está ela, a luz que você precisa. A profecia de Deus para você. Nós não podemos apagar essa luz em nome de Jesus, amém? E aí ele vai falar uma coisa interessante: ponha tudo à prova, analisa tudo, reflita sobre tudo que você ouve, e veja se serve ou se não serve. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos discernimento, então ponha à prova. Se não serve, chuta, meu irmão, em nome de Jesus, porque não é de Deus para você. Você não precisa reter. Ele está dizendo, retém o que é bom, se encha, considere, invista tempo nas coisas boas que Deus tem preparado para você. E o resto não é de Deus, o resto é mal, o resto é procedência maligna, e disso você se afasta. Amém? Paulo está dizendo, eu ouço tudo, mas é como uma bolsa aqui que eu tenho que não tem fundo. O que não serve eu pôr nessa bolsa, eu vou andando, o negócio vai caindo, eu vou largando, e para mim só fica aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Verso 23, 24, que o próprio Deus da paz o santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel, e Ele fará isso. Quer dizer, que o próprio Deus dentro de nós seja a fonte de toda a santidade. Ele é fonte, e se nós estamos nele e Ele em nós, nós somos santos. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito são irrepreensíveis, e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos chamou assim. Ele prometeu que Ele viria nos buscar, Ele prometeu que Ele nos salvar, e Ele é fiel em cumprir as suas promessas, amém? Para encerrar, verso 25, irmãos, orem por nós, saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês, amém? Assim ele termina a primeira parte daquilo que ele ensinou à igreja, a primeira carta, são duas. E assim ele vai ter mais, mas já temos aqui medidas muito importantes, sim ou não? Se você rememorar, leia esses 5 capítulos na tua casa, tem grandes coisas aqui do Senhor. Eu espero que nesse tempo tenha construído um caminho no teu coração, de um contexto para você ler e se apropriar do que você lê. Essa é a minha intenção, é isso que está no meu coração, para você receber a revelação do Espírito de Deus quando lê isso, para você não ler e aquilo não tem nenhum sentido para você. Eu espero de todo o meu coração que nesse tempo de leitura, que essas leituras sejam o próprio Deus falando com você em nome de Jesus, amém? Essa é a minha oração, falando com o seu povo, porque é isso que faz de nós filhos e filhas da luz.
E nunca se esqueça, é tomando posse da profecia, é não apagando a luz do Espírito de Deus, é deixando essa palavra entrar aqui e iluminar nosso caminho, que nós vamos brilhar nesse mundo, nós seremos aquilo que Deus espera de nós, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Você entende isso? Entende, aceita, quer e gosta? Então aplaude também, porque é bom. Glória a Deus. Fica de pé, vamos adorar. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, soberano Deus.